seja bem-vindo para mais uma edição do Sane Podcast. E para a edição de hoje, é uma edição muito especial. Digo isto por quê? Porque é uma edição em que não será um tema, né? Não será um tema, nem um debate, mas sim será uma história de superação. Juntos, junto com o nosso convidado, iremos ouvir dele, dizer que o Anacleto Júnior era um jovem que estava no mundo das drogas, mas graças a Deus ele conseguiu sair deste vício, né? E junto hoje, na edição de hoje, vamos ouvir a sua história na sua íntegra, né? Vamos ouvir ele a dizer quais foram os motivos que levou para que ele possa entrar no mundo das drogas, quais foram as consequências e também por que ele optou em sair neste mundo das drogas. Mas antes, como de hábito, vamos dar o espaço ao nosso convidado para que possa se apresentar, né? Se apresentar. Anacleto Júnior, seja bem-vindo. Muito obrigado por sair no podcast. Meu nome é esse que ele acabou de falar aí, só que algumas pessoas têm dificuldades de falar meu nome. Meu nome não é Anacleto, nem Anacleito. Meu nome Certo. é Anacleto Solinho Júnior. É um jovenzinho de 21 anos apenas. Então estou aqui no Sign Podcast para poder partilhar a minha história. É um bate-papo que vai ser muito bom, vai incentivar algumas pessoas que estão na mesma luta, né, de superar estes vícios do mundo. Então, o resto vamos desenvolver com o andar do tempo. Muito obrigado. Agora já conhecemos o nome do Anacleto, né? E indo na primeira questão, né, do nosso bate-papo, gostaríamos de saber quais foram os motivos, ou seja, quem é o Anacleto, ou quem era o Anacleto antes de entrar no mundo das drogas. Exatamente. Quem era o Anacleto? O Anacleto, antes de entrar nessa vida desviada, nessa vida de drogas, era um jovem sonhador, como qualquer jovem, né? É importante ter sonho. Não se privem, meus amigos, tenham sonhos, sonhem, porque sonhos são para ser realizados. E eu era um jovem que cresceu numa zona rural, muito humilde, por isso que até hoje eu carrego a humildade comigo, porque eu cresci mesmo numa zona muito humilde. Eu era um jovem que gostava de futebol, quando estava lá na zona rural. Quando vim para a cidade também, o futebol continuou em mim. Jogava futebol. E depois do futebol, lá nos meados de 2014, deixei o futebol de lado e comecei a jogar basquetebol. Certo. Joguei basquete até 2015. 2015. Graças a Deus, em 2015 não fomos campeões, mas chegamos até a final. Perdemos porque pá, são coisas de lá do passado. E de lá, joguei basquete, misturava com futebol e tal. Só que depois mudei de província para uma província de Gaza, distrito de Xai-Xai. Lá já não podia muito jogar basquetebol, só jogava futebol. Só que depois, no ano seguinte, 2016, eu me apaixonei pela música. Música, exatamente. Então aí com os parceiros da escola escrevíamos algumas músicas. E assim mesmo foi se desenvolvendo, 2016, 17, 18. Até hoje a música vive. Esse é o meu maior hobby, meu maior vício agora, né? É música. Porque música é vida, música é a melhor forma de poder se expressar. Certo. Exato. Então, escutava música, fazia música, só que era música. Rap neste caso. É. Rap neste Alguns caso. jovens optam por fazer rap, outros fazem para outros estilos e tal, só que eu me apeguei mais ao rap, né? Certo. Fazia rap e tal, fiz. Então fui me aperfeiçoando, aperfeiçoando, até chegar a lançar minhas músicas oficiais, até a gravar meus videoclipes. Como estamos em Moçambique, temos que fazer algumas coisas independentes, né? Yeah. É, era meio difícil mesmo ter alguém para poder ajudar, mas
graças a Deus eu sempre tive força de vontade de ir atrás daquilo que eu sei que consigo fazer. E fiz minha música, fazia música e tal. Só que em 2018, quando regressei de novo para a província de Tete, em 2018, o bairro já não era o mesmo, era um bairro diferente, porque antes eu vivia na zona urbana, no centro da cidade. Só que certo, agora, até hoje, vivo na periferia, né, num bairro um pouco afastado da cidade, que é o bairro Samora Machel. Estou aqui, então em 2018, quando voltei de lá, a música ainda estava comigo, só que os amigos que eu tinha não eram desse bairro aqui que eu estou hoje, eram de lá da zona urbana, lá na zona certo, urbana, exatamente. certo, Ana Clayton Júnior. Mas bem, sabemos, ouvimos em primeira mão que Ana Clayton Júnior era um jovem sonhador, né? Neste caso, um jovem sonhador, um jovem que corria atrás dos seus sonhos. Como a primeira questão, ou seja, a pergunta seguinte é qual foi, ou seja, como é que o Anacleto Júnior começou a usar droga e qual foi o teu primeiro contato com as drogas? Exato, é isso que eu já estava para desenvolver agora. É, no ano 2018, quando regressei, né, como dizia, já o bairro era diferente. Aqui é um bairro meio afastado da cidade. Certo, Então, aí já tive que começar a criar novos amigos, exatamente. Então, por isso aquele ditado que os mais velhos dizem, me diz com quem tu anda e eu direi quem tu quem tu és. és? Esse ditado parece meio maluco, mas é real, é real. Tarde ou cedo você ou eles vão te seguir ou você vai seguir Vai a seguir a eles. eles. Então eu tive que começar a formar novos amigos na nova escola. Foi lá onde eu conheci certos parceiros, né, certos amigos que eu tinha lá na época. Hoje em dia já não são meus amigos, cada um está no seu canto. E no meado mesmo de 2018, não foi logo no início, né, que comecei a ter contato com as drogas. E no meio de 2018, não me lembro muito bem o mês, mas foi no meio mesmo. Foi lá onde, com esses certos amigos, éramos muitos amigos. Volta naquele dia, eu acho que éramos, acho que 9, 8, 7 por aí. Fomos a um bairro próximo aí. Eu nem sequer sabia o que é, nem sei se o nome, o YouTube ou o Facebook vai permitir eu expressar, mas vou dizer um nome assim, Sim, sim. meio disfarçado, é erva, né? Erva verde. Foi daí que o Anacleto Júnior deu o seu primeiro contato. Foi aí onde dei meu primeiro contato junto com esses parceiros. Eles já tinham contato. Eu era Um novato. um inocente, bem dizer, né? Um inocente, mas também tinha curiosidade, curiosidade. E fomos lá, eles conseguiram o que eles queriam e eu também com minha curiosidade também quis experimentar. Experimentar. Experimentei e pronto, eu achei que só seria naquele dia. Mal sabia eu que aquilo ia levar muito tempo dentro de mim e acabaria sendo um vício que ia destruir completamente a minha vida. E foi aí onde eu tive o primeiro contato, em 2018, nos meados. Obrigado. O Anacleto Júnior, ele acaba de dizer, né, quais foram, ou como é que ele entrou no mundo das drogas, qual foi o seu primeiro contato. Como dizem, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós acabamos de ouvir que o Anacleto Júnior ele entrou no mundo das drogas devido às suas amizades, devido à má companhia, devido à influência. E gostaria muito de saber, Anacleto Júnior, como era a tua vida? Como era a tua vida? Como era a tua vida, Anacleto Júnior? Como era a sua vida enquanto estavas no mundo das drogas? A minha vida, posso dizer, hoje em dia eu consigo dizer que era um desastre, né? Porque me afastou de certas pessoas que eram muito próximas de mim, criou intrigas na família e não foi uma coisa tão saudável. Até hoje tem alguns vestígios em mim, mas creio eu que Deus é maior e com o tempo
tudo passa. E a minha vida era essa mesmo, eu já não gostava de ficar em casa, andava nas ruas, ficava até tarde nas ruas, fazia coisas ilícitas para poder conseguir comprar a droga para poder me sustentar, né? O vício. certo. E não era uma vida tão boa. Só de lembrar mesmo, não foi coisa boa. Não foi coisa boa. Resumindo, não foi coisa boa. Obrigado, Ana Cleiton Júnior. Enquanto estavas no mundo das drogas, quais foram as consequências que o Ana Cleiton Júnior não conseguia ou eram difíceis de lidar com elas? As consequências. Digamos que tudo, né? Tudo. Só que eu tentava disfarçar e tal, mas quase tudo já estava contra mim, né? Principalmente o meio familiar. Meio familiar não foi tão bom. A minha mãe, principalmente, ela foi uma das primeiras pessoas que soube disso, desde o início mesmo. Desde o início, isso não foi bom. Eu já fui pegue com drogas, e a minha mãe que teve que vir me socorrer. Na E esquadra, neste aquela caso. cena não foi tão boa. Graças a Deus nunca cheguei a uma esquadra, nunca cheguei a uma esquadra por causa de drogas, mas diria eu que Chegarias. chegaria muitas vezes, mas sempre tive aí alguém para poder me socorrer ou os próprios policiais que me encontravam, né? Porque nunca fui pego com quantidades grandes, grandes, foram pequenas quantidades, eles Pequenas me quantidades. sensibilizavam. Mas acabei de me lembrar que sim, já fui parar na esquadra, mas não fui para depor ou para ter minha ficha lá, não tenho nenhuma ficha, mas era numa noite mesmo, lembrei-me agora, Yeah. me encontraram com algumas coisas, né? E eles, por uma forma de me punir, me fizeram varrer toda a esquadra, meu Deus, toda a esquadra. Me fizeram varrer. Yeah. Eu comecei às 22 horas até às 0. Eu ainda estava a varrer toda a esquadra mesmo. E não foi tão bom, não foi tão bom. Não foi tão bom mesmo. Obrigado. Acabamos de ouvir, né, quais foram as consequências e vimos que a mais destacada digamos, na parte familiar, né? O jovem Anacleton Júnior, ele não tinha um convívio familiar saudável devido às drogas, né? Devido às drogas. Continuando com o nosso bate-papo, Anacleton Júnior, o que te fez mudar? O que me fez mudar, continuando lá nas consequências ou interligando, né? Sim, sim. Eu perdi vários amigos nas drogas. Perder mesmo, não de deixarem de ser meus amigos, mas perderem a vida Devido às drogas. devido às drogas. Eles perderam a vida. Um teve overdose e o outro foi por um acidente, né? Um acidente que ele teve enquanto estava assim meio drogado. Estava a fazer um trabalho e teve um acidente, acabou caindo pela cabeça e rachou e Perdeu a vida. perdeu a vida por aí. Aquilo me abalou um bocado, me abalou um bocado, me abalou um bocado. Mas mesmo assim eu continuava ainda a usar as drogas. Mas chegou um certo momento que eu queria mesmo abandonar este mundo. Só que não era assim tão fácil, né? Não era assim tão fácil. E aí mesmo eu queria usar minhas próprias forças, meus próprios planos para poder me libertar. Mas não era, não saía com sucesso, sempre era um fracasso. Sempre me encontrava lá a usar a mesma coisa. Eu só tive contato com uma droga, só que digamos duas ou três, yeah. Mas acho que eu mesmo era viciado nela, era a erva, né? O nome não vou dizer aqui por causa das restrições mesmo do YouTube. E tanto O que eu posso Facebook. dizer é no português brasileiro maconha, né? Maconha ou suruma no nosso vulgo aqui. O nome original não posso dizer mesmo por causa das restrições aí. Esse que era meu maior vício, o tabaco.
E o pó não chegou a ser meu vício, não chegou a ser meu Mas vício. usou. Usei uma vez, já duas, por aí, três. E também tinha aqueles. Não vou entrar muito em detalhe para não excitar os outros lá em casa, mas eu era muito viciado em maconha, né? Muito viciado em maconha e tabaco, algum momento, mas muito mais a maconha. Então eu me encontrava sempre ali quando tentava me libertar e não saía com sucesso. Eu já fui até no psicólogo, meus familiares me levaram para lá, mas eu conseguia me segurar uma semana A outra, caías e voltava de no novo mesmo. para lá. Por quê? Porque eu confiava nas minhas próprias forças. Mas chegou um certo ano que eu decidi colocar datas, limites, meses, dizer que não, eu vou usar até chegar o dia X, mês X, e aí eu vou abandonar. Yeah. Essa é uma péssima estratégia. Péssima estratégia, não façam isso para quem está a lutar. Apenas, se você acredita em Deus, apenas creia nele, que ele vai te libertar. Se você não acredita em Deus, seja alguém que gosta muito de pesquisar as coisas, porque pesquisas também me ajudaram muito. Eu pesquisei muito, muito mesmo. Pesquisei como largar Como deixar o isso, vício. exatamente. Pesquisei muito. Hoje em dia, os mais velhos dizem que nós somos privilegiados, temos internet. A internet nos ajuda para muita coisa. Eu fui pesquisando, investiguei como me ocupar, como abandonar isso e tal. Mas, em primeiro lugar, eu sempre coloquei Deus para poder me ajudar a me libertar, porque antes disso, eu nasci num meio cristão, né? Um meio religioso. Só que devido às drogas, abandonei este meio religioso. Então sempre tive Deus como centro de tudo, né? Na nossa família, como centro de tudo. E para eu poder me libertar, foi assim mesmo. Entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu acabei ficando sozinho, sem ninguém mesmo, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem ninguém. Acabei ficando com um quintal só para mim sozinho. E aí era só solidão, né? Solidão. E o único que podia me acompanhar era somente Deus. Eu entreguei tudo nas suas mãos. E num dia que eu ainda estava à espera do dia que ia chegar para eu largar tudo, mas num dia que não era esse dia, e acordei, yeah, E toda a vontade saiu. não deu e toda a vontade saiu, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas lutei, me segurei para não poder voltar naquele estilo de vida. Procurei lugares onde eu podia me sentir à vontade e esquecer essas coisas. Um dos lugares foi a igreja. Eu voltei à igreja depois de 6 anos afastado. Voltei para a igreja, é lá onde eu conheci algumas pessoas, algumas mesmo. Mas hoje em dia conheço várias pessoas, conheço várias igrejas. Então foi aí, mudar de ambiente ajuda muito a mudar também de hábitos. Foi assim que eu me libertei, graças a Deus estou aqui. Obrigado, Ana Cleiton Júnior. Como foi o seu processo de recuperação? Como foi o seu processo de recuperação e quais foram os maiores desafios que o Ana Cleiton Júnior teve no processo de recuperação? O maior desafio sempre vai ser a abstinência. A abstinência é algo que é ressaca, né? Ressaca. Nas primeiras semanas você sente uma dor, um vazio e Mas com tal. vontade de consumir sempre. É essa vontade que eu estou a me referir, né? Esse vazio que tu vai querer ser preenchido com essas coisas que você habituou o teu organismo. Então, o maior desafio foi esse. Perder amigos, eu sempre coloquei em mente que, epa, eu, para mim, não tenho problemas se vou perder amigos, se vou perder familiares, mas o que eu quero é me libertar deste caminho que só me leva para o fundo do poço. E eu estava no fundo do poço mesmo. Todo o dinheiro que eu fazia, que eu ganhava, ia Acabava somente nas drogas. no teu vício. Exatamente. Então, esse foi um dos maiores desafios. Perder amigos e, yeah,
Perder amigos foi um dos desafios. Ficar sozinho, mas em meio de tudo, eu não estava sozinho, estava com o Eterno e o Magnífico Deus. Ele sempre esteve comigo desde antes de eu nascer, né? Certo. Yeah, então, não foi assim tão difícil para mim. Diria que foi muito, mas muito difícil, mas não foi muito difícil, não. Foi, yeah, tipo, foi automático, né? Foi automático mesmo. Mas houve grandes recaídas. Mas em meio a tudo eu não desisti, estou aqui. Tenho um texto base que me sustentou, dois textos que me ajudaram. O primeiro texto bíblico que eu encontrei quando li aquilo, enquanto eu ainda estava no processo De de recuperação. recuperação, foi Romanos 12, versículo 2, que dizia: Não deve se conformar com as coisas deste mundo, mas deve ser transformado, moldado, para que possas entender qual é a verdadeira vontade e agradável para Deus. Né? Pode não estar assim tão organizado o versículo, mas é Mais esse ou menos contexto, isso. exatamente. Então, isso me ajudou muito, que esse mundo não tem nada de bom para me oferecer. Aquilo que eu achava bom não era bom. E simplesmente permiti que hoje me moldasse. Um dos outros desafios que eu encontrei foi deixar de fazer música, rap que eu fazia. Escutar também, escutar. Porque eu tinha que me afastar mesmo dessas todas as coisas. Tanto escutar, Tanto tanto como fazer, fazer. visto que era Exato. teu pão de dia, que era, como posso dizer, uma ocupação que tinhas. Digamos que era uma ocupação. Pão de cada dia, não. Não, Nunca mas ganhei. uma Não ocupação. cheguei a ganhar muito dinheiro com a música, não. Não cheguei a ganhar muito dinheiro. Era só aquela coisinha básica, né? Sim, sim. Em alguns Uma ocupação. eventos, assim, aquele davam aquele dinheirinho aí. Mas, digamos, não monetizei muita coisa, não. Coisa assim que posso dizer que fiz algo assim. Não. Não, era só uma coisa mesquinha. Então, esse foi um dos desafios no processo de recuperação, ter que abandonar tudo aquilo que pudesse excitar a minha vontade de voltar para lá, que era essas coisas. Muito obrigado. Família, acabamos de ouvir a história do Anacleton Júnior, né? Ele diz que um dos maiores desafios foi a abstinência, visto que a droga ela não se larga de noite para o dia, mas sim um processo que deve ser obedecido. E dizer que para você que está neste mundo das drogas, não pense que não tens como sair neste mundo, não pense que não tem solução para ti. É questão de vontade e também de correr atrás, de querer mostrar a vontade de querer sair neste mundo das drogas. E indo ao nosso bate-papo com o Anacleton Júnior, e quais foram os métodos que o Anacleton Júnior usou para sair deste mundo das drogas? Eu acho que ele vai detalhar e acredito que vai ajudar bastante a você que está neste mundo das drogas. Quais foram os métodos? O primeiro método quase acabei falando tudo, né? Eu sou meio assim, mas o primeiro método é abandonar o ambiente que te excita a essas coisas, principalmente suas amizades, né? Deve se distanciar das suas amizades, porque quanto mais você andar com eles, você vai voltar para lá. Então, esse é o primeiro método. O principal método é esse: largar as pessoas que fazem essa coisa e se inserir num ambiente que vai desligar-te simplesmente destes pensamentos, né? Em resumo, podemos dizer as más companhias, neste caso. Exatamente, se distanciar das más companhias. Segundo método é estudar. Estudar. Estudar não é só na escola, em casa também se estuda. Estude muito, pesquise, pesquise muito, faça pesquisas. Aquilo que você mais gosta, pesquisa, estuda, tenta aprender novas coisas também. Esse é um dos métodos. Digamos que esses métodos são os principais. Quanto aos outros métodos, depende de cada um, né?
certo. Depende de cada um, mas esse é o dois principais métodos. Que o Anacleton Júnior usou Sim, 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 para superar este sim, sim, vício. sim. Me distanciar das más companhias e estudar muito, pesquisar mesmo, aprender novas coisas, procurar novas ocupações. Yeah. Qualquer coisa, se você gosta de correr, quando te aparecer essa vontade, vai correr. Se você gosta de escutar música ou escrever música, escreve música. Se você é um poeta, Se ocupe nisso. e faça isso, faça uma poesia aí, jogue tudo que está no teu coração, jogue lá. Então tens que arranjar esses meios, né, para te distrair mesmo. Porque sem ter esses métodos, digamos que é impossível. Né? E colocar Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo. Deus no centro de tudo. Muito obrigado. Família, acabamos de ouvir as estratégias, os métodos que o jovem Anacleton Júnior usou para sair neste mundo das drogas. Um dos métodos a destacar é Deus, né? O principal epicentro deve ser Deus. Eu acredito que esses métodos que o Anacleton Júnior deixou vão ajudar bastante a você que se encontra neste mundo das drogas. Não pense que não tem solução. Solução tem, basta querer e correr atrás. Né? E outro método que vimos que os jovens agora estão a ser, como posso dizer em outras palavras, estão a ser usado, né? Entrou, usado neste aspecto é as amizades, né? Como eu antes dizia, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, o Anacleto Júnior, na fase da recuperação de métodos que ele usou, é sair, ou seja, é limpar as amizades que lhe faziam com que ele possa voltar ou consumir as drogas. Meu caro jovem, meu caro pai, mãe, que se encontra neste, neste vício, eu acredito que ao assistir esse vídeo, vai se comover, ao assistir esse vídeo, irás usar o método que o Anacleton Júnior usou para sair neste mundo das drogas. Mas a destacar, o principal deve ser Deus, a única pessoa que pode nos moldar. E indo na reta final, desculpa, indo na reta final da nossa conversa, gostaríamos de ouvir do Anacleton Júnior qual é um conselho que o Anacleton Júnior pode deixar para aquelas pessoas que estão no mundo das drogas, mas querem sair de lá. Qual é o conselho que o Anacleton Júnior pode ou vai deixar? Um conselho é não desistam de lutar. Eu fiquei 6 anos a tentar deixar de usar drogas. 6 anos. Nunca desisti de abandonar este vício. Por mais que às vezes me esquecia, ficasse 1 ano, 2 anos, me esquecendo que eu tinha que deixar isso. Mas nunca desistam de lutar, né? Nunca desistam. Porque Deus é maravilhoso. Hoje em dia eu estou aqui, livre dessas drogas. Já nem me dá vontade, até me dá um nojo, me dá vontade de vomitar quando ouço dessas coisas, quando vejo também pessoas neste mundo. Procurem novas companhias. Para quem gosta de namorar, tenha uma namorada saudável, especial, uma que busca Deus. Para você, pai, mãe, tenta se rever, né? Rever o ambiente que você está, aquelas pessoas que você perdeu, aquelas pessoas que te amam, né? Tenta se conectar com essas pessoas. Peça ajuda também, não fique no silêncio, tentando fazer as coisas sozinho. Se é que não queres falar para pessoas, abre-se para Deus, explane tudo que está no teu coração. Yeah, graças a Deus eu estou aqui, estou livre. Tenho alguém que me ajuda aqui. O principal é Deus que me ajuda no centro de tudo. Tenho novas amizades que parecem, não parecem, são anjos, na verdade. São anjos. São anjos que estão aqui, sempre comigo a me ajudar. Um dos anjos é a minha namorada. Ela vai assistir esse vídeo especial. Ela é muito especial. Gostaria que todos os jovens, né,
tivesse uma mulher como ela que ajuda, né? Ajuda no processo, De recuperação. ajuda em qualquer coisa, né? Sim. Uma mulher, quem lê Provérbios 31 ou Provérbios sabe o que é, né? Uma mulher que tem sabedoria, né? Porque dizem que a mulher edifica a sua casa. E a parceira que Deus me deu é uma delas, que tem me ajudado bastante, bastante, bastante. É isso, meus amigos, que vocês sejam persistentes, não desistam de abandonar este vício, porque vocês vão conseguir. Do mesmo jeito que eu consegui, você também pode conseguir. Eu só levei 6 anos, parece pouco, mas é muito. Tem que estar 30, 40 anos a lutar contra isso. Mas se não desistir, vai obter sucesso. Vai obter sucesso. É que nem um prédio, né? Yeah, você se sonha em terminar, vai terminar. Se sonhas em deixar, vai deixar. Procurem a Deus. Deus é meu centro, meu centro. Para quem não acredita em Deus, me desculpe, mas eu creio nele, acredito. Ele que me deixa aqui neste momento, neste programa, falar com vocês. Se não fosse ele, eu nem estaria aqui. Estaria fazendo outras coisas. Deixei várias coisas somente para vir atender este programa, porque muitos jovens estão perdidos. Acham-se que têm poder perante as drogas, acham que eles comandam a droga, mas eles não percebem que a droga é que comanda eles. Uma das pesquisas que eu fazia no processo de deixar este vício é eu cheguei a encontrar umas frases que diziam que as drogas são portais para o demônio. Quando você está drogado, não é você, são demônios que estão em ti. Meu irmão, minha irmã, se você usa droga, fica a saber que demônio está dentro de ti. Então, se você não gosta de demônio, não gosta de Satanás, liberte-se, liberte-se, enquanto ainda é cedo. Não pode esperar que a última trombeta toque para se arrepender, para deixar. O tempo é agora. É difícil, que é fácil também ninguém disse. Então, seja persistente. Tenham sonhos, grandes sonhos, pense fora da caixa, porque uma pessoa sem sonhos vive na escuridão. Essas são as dicas que eu deixo para o pessoal lá de casa ou em qualquer lugar que estiverem a assistir esse programa. Muito obrigado, Ana Cleiton Júnior. Nós estamos a passos largos para encerrarmos o nosso programa. E a última questão é, visto que já estás recuperado, e qual é o passo que eu passo a seguir, né? Neste caso, me refiro, assim, qual é o próximo passo, ou qual é o passo que o Anacleto Júnior está a seguir, né? Visto que já está no mundo das drogas, estás numa outra realidade, qual é o próximo passo? Ou seja, depois da recuperação, qual é o próximo passo qual é o passo a seguir que o Anacleto Júnior usou ou passou, né? Bem dizer. Hoje em dia, nada mais me interessa a não ser estar em comunhão com Deus, viver com Deus. Hoje eu simplesmente dedico a minha vida a Deus. Ainda quero mais dedicar a minha vida a Deus, porque esta é uma luta diária, não acabou, não termina. Eu estou aqui e era viciado em Em droga. drogas, Você, se calhar, é viciado em em outras coisas. outras coisas, né? Então, hoje eu me dedico a minha vida a Deus. Simplesmente quero servir a Deus. Não, não tenho mais nada. Não posso dizer que meu sonho é. Sonho em ter uma família, ter meu canto e tal, mas o principal de tudo é Deus, porque Ele nos prometeu um mundo ou uma nova terra, que não haverá choro, não haverá dor, já não haverão esses desafios que estamos a enfrentar, mas sim viveremos numa terra feliz. Eu me dedico sempre para um dia estar lá com o nosso magnífico Deus, ao lado daquele que é o único que tem as marcas nas mãos, que deu a vida por nós para poder nos perdoar e nos dar a segunda chance.
para termos a vida eterna nele. Então hoje só dedico a minha vida a Deus. Simplesmente o meu sonho, meu objetivo é esse: servir a Deus, servir a Deus. Se Deus quiser, eu quero ser um porta-voz, se calhar um obreiro, um pastor, um evangelista. Simplesmente é isso que eu desejo, é o meu objetivo. Não tenho mais outro objetivo. Simplesmente esse. Muito obrigado. Acabamos de ouvir a história do jovem Anacleto, que ele estava no mundo das drogas, mas graças a Deus o jovem Anacleto saiu no mundo das drogas. E cá, no nosso bate-papo, ouvimos quais foram os seus desafios, ouvimos quais foram os métodos que o Anacleton usou para sair no mundo das drogas. Dizer que não é de noite para o dia que nós podemos deixar o vício, mas é questão de processo e também de existência e persistência. Porque aqui acabamos de ouvir que o jovem Ana Clayton levou 6 anos para deixar o vício das drogas. Então, a existência, se o internauta tem a vontade de deixar as drogas e está a Até deixa usar. só repisar algo, desculpa te Sim, sim. cortar. Eu levei 6 anos para me libertar e graças a Deus eu estou vivo. Hoje sou testemunho para você. Agora, se você também pensa em passar 6 anos para poder depois deixar essas drogas, pense nisso que eu vou te questionar agora. E se você morrer neste processo de dizer, de espera, dizer que não, vou esperar uns 5, 6 anos, depois daí vou largar. E se tu morreres enquanto ainda estás lá, qual será o teu futuro lá? Então, não adie, o tempo é agora. É esse ponto que apenas queria voltar a repisar. Muito obrigado. Acabamos de ouvir uma pergunta de reflexão. Não espere 6 anos, não espere 15 anos, não espere 10 anos. A decisão deve ser hoje. Né? E a pergunta de reflexão foi: se tu morreres hoje, qual será o teu destino? Vamos refletir nessa pergunta que o jovem Anacleton Júnior deixou para os internautas e também para mim. Né? E dizer que chegamos no fim do nosso bate-papo com o jovem Anacleton Júnior, onde ele partilhou a sua trajetória, né? A sua trajetória de como entrou no mundo das drogas, quais foram as consequências que ele teve estando no mundo das drogas e quais foram os métodos que o jovem Anacleton Júnior usou para vencer esta luta, para vencer este vício. E eu acredito que a história do Anacleto Júnior ele vai ser útil para a sua vida. E pedimos a todos para que possam partilhar o vídeo, para que possam seguir o nosso canal no YouTube, Saine Podcast, e também no Facebook, Saine Podcast. Muito obrigado, agradecemos pela paciência, agradecemos por assistir mais uma edição do Saine Podcast. Obrigado.